Vamos falar a respeito de liderança. Muitas vezes nós ouvimos falar de liderança e aparece uma imagem assim bastante assustadora. Mas calma, nós estamos tentando melhorar o conhecimento, a forma da gente compreender o que é liderança. Quando falamos de liderança, o que vem na sua mente? O que é liderança? Quando falamos de liderança, vem à nossa mente chefe, cabeça, capitão, mentor, condutor, pastor. Estamos falando de líderes. Mas, na verdade, como é que nós podemos compreender o que é ser um líder e o que é liderança? Liderança é a pessoa que tem autoridade para comandar ou para coordenar outros. Pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre pessoas, sobre os pensamentos, sobre o comportamento, sobre uma diversas palavras que a gente poderia incrementar nessa tarde. Liderança também, ou líder, é um facilitador, é um visionário. E nós, a cada dia que passa, estamos procurando palavras bastante fáceis de trazer à nossa memória o que é ser um líder. Para nós, da Igreja Batista no Lago Sul, liderança vai além de uma liderança comum. Um líder, ele cuida, ele pastoreia todas as áreas do seu grupo, incluindo principalmente a área espiritual. Nós estamos falando de algo muito sério, algo muito fácil de se fazer, né? Porque cuidar, pastorear, não é tão difícil como a gente imagina. Diferente da liderança comum, o líder para nós não precisa ser alguém dotado de muita inteligência, de muitos dons, de muitas personalidades, de muitas experiências ou muitos conhecimentos. Liderança para nós é ser uma pessoa comprometido com Deus, comprometido com o seu grupo, comprometido com os alunos, comprometido com a igreja. O líder ou a liderança, a pessoa que exerce uma liderança aqui na Igreja Batista no Lago Sul, tem intimidade com Deus, é servo, é ensinável, é submisso, é confiável, gosta de pessoas. Ele pastoreia, ele é um sacerdote, ele é um diácono. Sempre nós estamos falando a respeito da função e de o que um líder faz. Então, nós estamos tentando, nesse momento, trazer à nossa memória palavras e métodos que nos ajudarão a ser líder melhor. Então, precisamos estar verdadeiramente envolvidos com a obra de Deus. Os líderes andam junto com seus liderados. Nós andamos juntinhos, tentamos compreender, tentamos fazer com que as pessoas façam uma liderança bastante comprometida. Resumindo, líder na IBLS é um visionário. Alguém que não está conformado com o que vive ou com o que vê, mas recebe de Deus uma visão para atuar de forma ativa, trazendo mudanças a esta realidade, em busca de um futuro melhor. É bem gratificante a gente trabalhar com essa linha de pensamento. Líder na Igreja Batista do Lago Sul é uma pessoa que pastoreia. Pastoreia é cuidar daquelas pessoas que estão à sua volta, dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu PG, classe da escola bíblica dominical. Então, na nossa igreja, aqui na IBLS, o pastor cuida das suas ovelhas, cuida dos seus irmãos, cuida dos amigos, cuida do seu PG, cuida da sua classe de EBD. Aqui na IBLS, nós temos diversos ministérios, e todos eles nós temos tentado despontar alguns líderes. E esses líderes, eles têm que estar envolvidos, eles têm que conhecer, saber o que ele pode fazer. Como é que nós cuidamos dos nossos liderados?
O nosso pastor João Pedro, ele tem trabalhado muito essa ideia de liderança. Precisamos cuidar, né? E os nossos ministérios têm líderes, e os líderes, eles cuidam dos seus liderados. Acompanha, leva ao médico se for preciso, come junto, chora junto, toma um cafezinho. Então, o líder aqui para nós, para a Igreja Batista do Lago Sul, ele prioriza também os 4 Gs, né? É bastante interessante o líder, ele participar dos 4 Gs. Você já ouviu falar nos 4 Gs daqui da IBLS? São os pequenos grupos que acontecem nas casas, são os grupos de estudos que têm diversos momentos, alguns treinamentos. Nós estamos incluídos nesse G. Grupo de serviço, a igreja também tem uma diversidade de serviços a serem prestados. E o grande grupo, que são as reuniões que acontecem aqui no templo, no auditório e onde for convocado para a gente estar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. O líder, ele precisa estar comprometido com os 8 hábitos. Você já ouviu falar dos 8 hábitos? Eu vou citar para você. Hábito número 1. Um líder, ele sonha. Sonha em ver uma igreja grande, uma igreja prestativa, uma igreja que trabalha, né? Isso não é um sonho de dormir, é um sonho de ver a obra de Deus realizada. 2, o líder, ele ora todos os dias, todos os momentos, qualquer desafio que ele vai enfrentar, ele está orando. Então, antes, ele sonha. Ele vai também estar orando para que esse sonho se realize. Ele convida. Todos os nossos ministérios, ele tem que ter pessoas. E as pessoas, elas precisam ser convidadas para fazer parte do ministério. Então, assim, convida a pessoa para fazer parte do PG, convida pessoas para agregar no trabalho de voluntários, convida pessoas para a classe da EBD, convida pessoas para fazer parte da sua vida. Então, estamos sempre trabalhando o convite. O bom líder, ele convida sempre. O 4 é o contato. Sempre nós estamos ligando para alguém. Aqui na IBLS, a gente tem nos domingos, né, a gente faz ali os pedidos de oração e ao longo da semana a gente distribui esses pedidos. Então, assim, nós como líderes e liderados, nós temos essa necessidade, esse desejo de estar conhecendo melhor as pessoas, estar sabendo como é que vai a vida do nosso irmão. E aí, irmão, como você está? Está precisando de alguma coisa? Quer que eu ore com você? Quer me convidar para tomar um café na sua casa? Estou à disposição. Mas uma das coisas mais interessantes nos 8 hábitos do líder eficaz é estar preparado. O nosso pastor João Pedro, ele tem colocado sempre a necessidade de nos prepararmos para apresentar qualquer trabalho. Tudo que nós formos fazer, em qualquer esfera, seja aqui na igreja, seja na nossa vida particular, precisamos nos preparar. Você já pensou se nós não nos preparássemos para apresentar um trabalho? Esse aqui demanda tempo, né? Você vai ter que parar, estudar, para apresentar um bom trabalho. Mas vamos em frente. O 6º hábito de um líder eficaz é estar mentoreando, cuidando daquelas pessoas que ao longo do tempo a gente convidou, ao longo do tempo a gente contactou, ao longo do tempo a gente cuidou. Então a gente vai estar ali acompanhando de perto. O 7º hábito é a comunhão. Precisamos muito de comunhão em todos os lugares, né? A comunhão é algo muito bom, é algo que nos acrescenta. No momento de comunhão, sai todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito, e isso é muito bom. E com todos os hábitos vem o crescimento. Então, o líder, ele precisa sonhar, o líder, ele precisa orar, o líder, ele precisa convidar, o líder, ele precisa contactar,
os seus irmãos. O líder, ele precisa preparar, ele precisa mentorear, aí vem a comunhão e depois o crescimento. Com toda essa gama, nós vamos crescer. Crescer para a glória de Deus. Crescer para sermos mais felizes. A nossa vida diária é crescimento. Precisamos crescer a cada dia. O líder eficaz, ele precisa ser intencional. Ele precisa ser proativo nas relações e nos propósitos. Precisa também compreender que tem que ser treinado e preparado. Então, é por isso que nós estamos aqui, neste momento, tentando trazer esse material para que você possa compreender que todas as nossas atividades, ela tem que ter uma intencionalidade e uma proatividade em todas as relações e em todos os propósitos. Uma pessoa que é treinado e preparado, ele está em constante crescimento. Ele está pronto para formar e capacitar novos líderes. Ele está pronto para fazer a ponte entre as pessoas e a igreja. Temos aqui, como eu falei antes, muitas atividades, muitos ministérios. Então, o líder, ele está responsável, ele está sendo capacitado para fazer a ponte entre as pessoas e a EBD. A escola dominical, o PG e os ministérios. Que tal você se prontificar mais para fazer, para estar aí nesse trabalho? Compromissos da liderança. Continuamos. O PG é um lugar de leigos, mas queremos que o líder seja o exemplo da liderança. Nós costumamos falar que os liderados, ele tem a cara do seu líder. Queremos que o líder siga o exemplo da liderança da igreja. Siga as orientações que são passadas aqui para nós. Siga a visão do nosso pastor. Precisamos de homens e mulheres tementes a Deus, dignos de confiança, pessoas honestas. Precisa tomar conhecimento e ser conhecido pelo povo. Inteligente, competente e sábio. Capacitados para agir com justiça e honestidade. Tratar todos sem distinção. Não ter medo de ninguém. Saber que cada decisão é feita diante de Deus e para a glória de Deus. O líder, ele precisa ser inofensivo, não faz mal a ninguém. Ele precisa ter uma família equilibrada. Ele deve ter orgulho do seu papel de homem e mulher. Nós estamos falando aqui também algumas qualidades que precisa ter o líder. E são qualidades essas que a nossa igreja, que a Igreja Batista do Lago Sul, não abre mão. Primeiro, para ser um líder, ele precisa ser batizado e membro aqui da IBLS. Ele precisa participar dos 4 Gs. Lembra dos 4 Gs? Está de acordo com a visão do pastor da nossa igreja. Ter sido treinado. Participar das reuniões da IBLS, sempre que for convidado ou convocado. Precisamos estar disponíveis. O líder, ele precisa ter desejo de crescer, de inovar, de estar próximo dos seus liderados. Para que a igreja faça uma boa colheita, para que a igreja continue a crescer, precisa fazer discípulos, que lidere, que influencie outras pessoas a pregar a palavra, a levar o evangelho de Cristo a outras pessoas. O foco deve ser treinar um número muito maior de pessoas. Cada dia nós queremos treinar outras pessoas para se tornarem líderes. Isso é o que é importante. Um bom líder, ele tem uma espiritualidade visível. Ele é humilde e ele é dependente de Deus. Isso são pré-requisitos para se tornar um líder. Preparar o encontro é muito importante, mas preparar-se espiritualmente é muito mais.
Então, o nosso desejo é servir, é inovar, é estar aberto às novas ideias, é aceitar os desafios, é não ter medo de cometer erros. Fazer o que não gosta de fazer. Se esforçar para que o trabalho seja feito. Uma coisa também que a gente precisa acrescentar, o líder, ele tem que abrir mão, muitas vezes, do seu eu. Ele tem que abrir mão um pouco do seu conforto, de sair da sua zona de conforto. É muito bom a gente estar na nossa casa, né, tomando nosso cafezinho, ao invés de estar cuidando da vida dos outros. Mas o que importa é que estejamos prontos a cuidar de pessoas. Precisamos ter alvos claros, com prazos definidos, para a realização dos projetos que serão atingidos e visíveis. Ter relacionamentos intencionais para compartilhar o Evangelho. Focar no treinamento de líderes, no supervisionamento e nas orientações. Delegar tarefa para os seus auxiliares enquanto ele se distancia. Os membros devem saber que o líder não é o único a liderar. Todos precisam estar preparados, todos precisam estar abertos a serem treinados e a liderar. A igreja almeja que todos os futuros líderes entendam a sua missão. Saiba qual que é o seu chamado. Busque a Deus em qualquer situação. Seja imitador de Jesus. Ouça as pessoas e seja um comunicador eficiente. Faça treinamentos bíblicos e espiritual. Estejam preparados para evangelizar, para liderar. Estão alinhados com a liderança e compreendam a visão da igreja e do pastor. A IBLS almeja que todos os líderes e futuros líderes entenda a sua missão. Saiba qual que é o seu chamado. Busque a Deus em qualquer situação. Seja um imitador de Jesus. Ouça as pessoas e seja um comunicador eficiente. Faça treinamentos bíblicos e espirituais. Estejam preparados para evangelizar e liderar. Estejam alinhados com a liderança e compreendam qual é a visão da igreja e do pastor. Entre em contato com os visitantes, com os voluntários, com os alunos da EBD, sempre que possível, semanalmente. É muito bom a gente receber uma ligação de alguém que a gente nem estava esperando. É muito gratificante. Faça parte de um ministério e tenha certeza de que os membros estão servindo em um ministério, em um PG, na EBD, mídias, KID, cozinha, ação social, levando amor. Então, assim, como eu falei, nós temos diversas atividades aqui. E você precisa estar preparado. Você precisa querer fazer parte desse ministério. Você precisa entender que é nossa função, minha e sua, de pastorear o nosso grupo, conhecer melhor a necessidade dos nossos irmãos, conhecer as suas dificuldades. Precisamos também aprender a nos comunicar melhor. Precisamos estar atento a mobilizar o nosso grupo, a abordar pessoas para engajá-la no ministério. Sempre se preocupar com o crescimento das pessoas. É importante estarmos orando, fazermos leitura da palavra de Deus, jejuar sempre que possível. Então, assim, são algumas necessidades que precisamos colocar em prática. São alguns desejos que precisamos colocar em prática para que o líder seja um líder eficaz. E uma das coisas muito importantes que precisamos frisar aqui nesse momento é que tudo que fizermos, precisamos prestar contas. A prestação de contas, ela faz muita diferença onde quer que nós estejamos. Então, nós podemos elencar alguns fatores essenciais para o sucesso seu e meu como líder. Precisamos ser uma pessoa
mais próximas do Senhor, mais próxima de Deus. Se importar com os liderados, não se sobrecarregar, delegar atividades às pessoas, se organizar, se planejar, estabelecer metas, não desanimar facilmente, não olhar para trás. A palavra do Senhor nos fala que o servo que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Precisamos prosseguir, precisamos ir avante. Então não podemos desanimar. Liberte o líder que há em você. Você é um líder em potencial. Vamos trabalhar juntos, vamos glorificar a Deus. E tudo isso que nós falamos aqui, ele tem um propósito. Você sabe qual que é o propósito da IBLS com esse treinamento? Vou falar para você rapidinho. Glorificar a Deus, trazendo pessoas a Cristo para participar da sua família e ensiná-la a servir a Deus na igreja e no mundo. Então precisamos ter intencionalidade. Queremos trazer as pessoas, precisamos ter propósitos. Intencionalidade na oração, tá lá, glorificar a Deus. Intencionalidade na comunhão, trazendo pessoas para participar da nossa vida, participar da nossa família, participar dos nossos eventos, das nossas atividades, ter intencionalidade no evangelismo, treinar as pessoas para pregar o evangelho onde quer que ela seja enviada. Ter intencionalidade no serviço, estar preparado para trabalhar para o Senhor. E a palavra do Senhor lá em Hebreus diz que Deus não é injusto. Ele está vendo aquilo que você faz. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que eles mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos. Então pensa como é gratificante fazer as coisas de Deus. E Deus, ele é justo. Ele está te vendo e Ele sabe das suas necessidades e Ele sabe das suas capacidades. Então se levante deste lugar. Se levante daí e comece agora a liderar. Beijo para você.